Olá pessoal, Rodrigo Tavares por aqui com mais um Diálogos. Hoje teremos um Diálogos um pouco diferente. É um Diálogos no qual eu gravei alguns depoimentos e algumas imagens lá do Fest Fronteira Literária, que é um evento que eu organizo anualmente desde 2017 aqui na cidade de Bagé. E também quero aproveitar para que vocês saibam que o Fest Fronteira Literária é um festival que acontece no interior, organizado por um escritor. E por que eu quero que vocês prestem atenção nisso? Porque, a partir dessa ideia, vocês também podem replicar este tipo de festival na cidade de vocês. Não dá pra gente, escritor, ficar sentado esperando sermos convidados por um festival famoso que vai acontecer, etc. Isso é muito difícil de acontecer pra gente que está começando a carreira. Então, fica já a desejar uma dica, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre festivais literários. Mas já deixo para vocês a sementinha plantada. Quem sabe não é o momento de vocês tomarem as rédeas dos festivais nas cidades de vocês. Aproveito então para pedir que vocês fiquem neste vídeo até o final e desde já deixem o seu famoso triplo C. Curte, comenta, compartilha, espalha o meu canal, o canal Diálogos com Rodrigo Tavares, para todo mundo este programa, porque ajuda muito o canal a continuar produzindo e chegando a mais gente, que é afinal aquilo que a gente precisa. Então, pessoal, estamos hoje num lugar um pouco diferente aqui no nosso Diálogos com o Rodrigo Tavares. Estamos na Casa da Cultura Pedro Vane, no centro de Bagé, participando da última edição, da edição de 2025 do Fest Fronteira Literária, um festival que eu organizo junto com amigos aqui em Bagé desde o ano de 2017. Essa é a última edição, o fechamento de um ciclo. Mas isso não é motivo para tristeza, e sim uma comemoração de novas portas que vão se abrir. A partir de 2026 a gente vai ter outro tipo de debate literário que eu vou dizer aqui na cidade, mas o Fest Fronteira é parte dessa história e vamos dizer que é os primeiros degraus deste caminho. A gente, a partir do ano que vem, pensa em fazer um movimento juntando os autores da fronteira, de toda a região da fronteira da campanha gaúcha. Mas a gente precisou, então, culminar, depois de anos trazendo muitos autores de fora para conversar sobre literatura aqui em Bagé. Este ano, então, a gente vai homenagear a literatura bagense, conversar sobre ela, saber que aqui se produz literatura de qualidade, há vida inteligente longe das capitais, e essa é a provocação que a gente tenta trazer desde o primeiro Fest Fronteira Literária. Então, convido vocês a verem uns trechinhos, a escutarem os depoimentos dos outros escritores e continuarem com a gente aqui no canal. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Para mim é uma honra, um privilégio recebê-los, receber os amigos, para fazer essa, que é a última edição do Fest Fronteira Literária. Última edição, fechando um ciclo, para permitir que outros ciclos se abram. Eu, junto com o Valdomiro, a gente já está organizando um evento para o ano que vem, que vai trazer novas janelas e novas perspectivas dentro daquilo que a gente imagina de literatura. Mas eu queria frisar a importância que o Fest Fronteira teve na nossa trajetória aí desde 2017 que a gente faz. O FEG foi parceiro desde a primeira edição, o Chico em todas as edições, essa ele não conseguiu vir porque estava em Porto Alegre. O Lissandro Torres, da Café e Prosa Livraria, que foi o nosso parceiro no começo. O Richarles, que entrou a partir da terceira edição, com a Leb, porque é muito importante a gente fazer literatura e fazer eventos com parceiros. Eu estava dando uma pesquisadinha antes de vir para cá, e eu vi que no Brasil nós perdemos 7,5 milhões de leitores nos últimos anos. A média de livros lidos no Brasil são 3 livros lidos por pessoa por ano nesse país. E, pasmem, nem 20% da nossa população terminou um livro em 2025. Então é óbvio que é utópico a gente querer fazer evento e falar sobre literatura longe das capitais. Mas a gente, mesmo nessa utopia, não pode desistir. Por quê? É assim que a gente vai conquistar um a um. É trabalho de formiguinha, é grão a grão, é pouquinho a pouquinho. Então eu agradeço a presença de vocês que puderam estar aqui nesse sábado de muito calor na nossa cidade, para a gente se despedir do Fest Fronteira e também se despedir do Contraponto, que foi o clube de leitura que a gente fez esse ano, lendo autores bagenses. Eu acho extremamente importante, até pela origem do Fest Fronteira, que é debater literatura, né? Isso a gente vê muito em falta. A gente geralmente tem grandes festivais, feiras de livro, e a literatura, que é o principal de uma feira do livro, o livro é o principal de uma feira do livro, ele acaba ficando em segundo plano. Ele é preterido por shows, ele é preterido por espetáculos
teatrais, e o livro em si, a literatura em si, fica em segundo plano. Então, eventos como esse, com o Fest Fronteira Literária, é extremamente importante para que a gente siga debatendo a literatura, para que a gente siga falando de livros e para que, nessa sociedade que agora a gente substitui o livro pelo smartphone, pelos vídeos curtos, a gente possa sempre estar falando sobre o livro e reavivando isso para que as pessoas leiam cada vez mais. Cara, a comunidade artística e literária da região da Campanha, da Fronteira, do nosso estado do Rio Grande do Sul, tem muito a agradecer ao Fest Fronteira por tudo que ele produziu, por tudo que ele proporcionou, os debates, os diálogos. Eu acho que toda a comunidade artística, toda a comunidade que gosta de literatura, que tem envolvimento com arte, com cultura, tem muito a agradecer ao Fest Fronteira por tudo que ele representa para a nossa identidade cultural, para o folclore, para o regionalismo. Muito obrigado, Fest Fronteira. Eu acho que o principal são os encontros, né? Essa questão de formar uma comunidade literária, de andar junto, já que a gente tem poucas oportunidades de encontro. Eu comecei só com os meus livros e ao pouco fui percebendo quantas pessoas se interessavam. Eu recebia convite para ir em escola e aí comecei a ter livros de outros escritores e é sempre muito legal porque as pessoas olham a mesa só com escritores bagenses e pensam, nossa, tem tudo isso de escritor, eu sempre brincar. Isso é só a pontinha do iceberg, tem muito mais. Bom, primeiro infelizmente, que seja a última edição, mas o legado que fica é uma espécie de patrimônio literário, que como aqui a região da Fronteira, ela possui muitos escritores, nós precisávamos há muito tempo uma feira, um festival que incentivasse, divulgasse e discutisse sobre a literatura produzida aqui na Fronteira. Claro que houve diálogo por algum tempo com os escritores da capital, mas principalmente para trazer esse foco para a região da Fronteira, especial Bagé, que é isso que é realmente importante. Perfeito. E vamos dar um spoiler então pro pessoal. Esse é o último ano do Fest Fronteira, porque a partir do ano que vem a gente vai focar num projeto então de escritores de fronteira, e bem focado nessa literatura produzida e com o nosso sotaque. Sim, realmente, porque a literatura, negando ou não, é um território disputado. Porque o autor, em cima de tudo, ele precisa ser visto, precisa ser lido. Então essa é a forma que eu acredito de trazer, dar essa oportunidade para escritores, poetas, literários em geral, da região da Fronteira, que possui pouca oportunidade e visibilidade pelas capitais, né? Então, como o próprio Rodrigo afirma, a literatura longe das capitais, porque a literatura que realmente, apesar de estar na fronteira, se pesquisar o histórico dela, é uma literatura muito tradicional. Essa é a minha trajetória. Obrigada, Rodrigo. Estou com um livro aqui que eu autógrafo. Boa tarde, eu sou Giana, sou escritora e produtora cultural aqui em Bagé. Na pandemia eu voltei a morar aqui. Os livros que eu tenho até agora são na área de poesia, mas eu já tenho um original pronto em outro gênero, quero começar a explorar outros gêneros. Para mim é muito bom estar aqui, enfim, é o meu lugar no mundo, é o espaço que também eu constituí a minha literatura. E estou muito feliz de poder estar aqui com os autores locais, debatendo a literatura que é feita nesses espaços. Discutir literatura feita longe das capitais também é uma forma de a gente democratizar a literatura. Nós não concentrarmos o debate literário só nos espaços considerados por alguns mais urbanos. Sim, nós fazemos literatura aqui, com o pano de fundo sendo um pano de fundo o da Fronteira, o do Pampa ou de outros espaços. Literatura de alto nível, com dramas humanos profundos e que estão sendo discutidos aqui por escritores que estão fazendo a literatura aqui mesmo. Bem, é um prazer estar aqui contigo, Rodrigo, no Fest Fronteira Literária, que é um evento que vem há muitos anos resistindo, né, através da tua pessoa e da tua capacidade de aglomerar, juntar as pessoas em torno da literatura. A Feira do Livro desse ano podemos considerar que foi exitosa, mas não podemos viver, a literatura bagense não pode viver só de uma Feira do Livro por ano. Então nós temos vários clubes de livros que se encontram na cidade e eventos como esse que tu estás proporcionando, que junta, agrega as pessoas que fazem a literatura em Bagé. Então são rodas de conversa, temos aqui lançamentos de livro, o Casa Espaço de Criação, fazendo
a sua exposição e vendas. Então, que esse tipo de evento ele se mantenha firme para que a gente possa, durante o ano, de repente a culminância lá numa feira do livro, mas que esses eventos se mantenham para a gente manter a literatura viva na cidade. Eu estou achando sensacional esse trabalho de vocês, de resgatar esses nossos escritores, é uma coisa fantástica. Este Roberto Bittencourt Martins, que escreveu Ibiamoré, O Trem Fantasma, mas é uma coisa fantástica. Eu li esse livro, quando eu terminei eu respirei fundo, assim, porque eu tive certeza que aquele trem faz parte da minha vida. Então, nesse trem, eu andei também. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns para vocês. Para isso existe um Bagé pujante nas artes e na escrita. Então nós temos que valorizar o que temos, né? Essa mesa, aqui a anotação. Rodrigo, tu és um grande incentivador cultural da cidade e fazes um intercâmbio enorme com outros grupos culturais. E te preocupas também em trazer uma visão literária de fora. Nós aqui no interior sempre fizemos cultura em grupo. Procuramos fazer com que haja comunicação entre nós, principalmente no sentido de preservar os valores locais. E dentro dessa perspectiva, o Fest Fronteira, que eu assisti desde a primeira edição, ela traz, esse festival traz uma visão globalizada da cidade e sua conexão com a capital ou com outros escritores. Esperamos que seja um bom ensejo essa tarde literária e que ela deixe frutos para gerações futuras. Não é ideia, mas que hoje vai ser uma boa tarde de bate-papo. Boa tarde a todos, sou Fernando Rich, escrevo já, vou dizer, publico há 10 anos, fechou 10 anos, este ano 2025, meu primeiro livro, Romances Vianos, lançado em 2015, eu tenho 4 obras publicadas, escrevo ficção. Olha, eu primeiro agradeço o convite por participar aqui, eu acho que é fundamental, isso traz aqueles ares novos, né? Aquelas novas ideias que são sempre necessárias para renovar a criação, para renovar a leitura, para renovar a distribuição desses livros para o interior. Bom, é sempre um prazer vir ao Fest Fronteira, é sempre um prazer vir a Bagé. É uma terra de bons e grandes escritores, contadores de histórias, e a gente está perto da fronteira, não é? Então a gente tem aqui uma literatura que a gente chama de fronteiriça, que trabalha com a origem de tudo, grandes lendas, mitos, figuras históricas, não é? E o Pampa, o espaço geográfico, não é um espaço de muita história. Então, estamos, como diz a música, longe demais das capitais, e aqui a produção é muito rica, muito intensa, não é? Quando a gente se desloca da capital, das grandes cidades, o fluxo narrativo, o fluxo poético, o fluxo mítico é muito maior. Então, o Fest Fronteira, ele é uma celebração, toda essa literatura, toda essa cultura que é muito rica e tem muito ainda por dizer. No sentido pedagógico da análise dos contos, eu não posso falar de certa forma em unidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham ficado até o final deste episódio. Peço então que vocês compartilhem, curtem, espalhem esse vídeo por aí. E em breve teremos mais um Diálogos, onde a gente fala sobre o mercado literário, sobre carreira de escritor, sobre criatividade e assuntos correlatos. Feito? Era isso por hoje e até a próxima.